Olá, a gente já parou para pensar no que realmente move as nossas ações, o porquê de fazermos o que fazemos? Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nesse universo da psicologia comportamental para entender como ela funciona como um mapa, sabe? Um mapa para a gente entender e até transformar comportamentos, melhorando desde a nossa saúde até o jeito que a gente aprende. Para começar, vou lançar um desafio, um pequeno quebra-cabeça. Pensa comigo, o que será que um atleta de altíssimo nível, uma criança que está lidando com uma doença crônica e um estudante tentando aprender algo bem complexo podem ter em comum? Parece que são mundos totalmente diferentes, né? Mas a resposta conecta todos eles de um jeito bem interessante. E a resposta é essa. O que conecta todos eles é a busca por entender o comportamento para melhorar a vida. É sobre como a gente pode criar as condições certas para o bem-estar, para o crescimento acontecer, não importa qual seja o desafio. É exatamente aí que entra a ciência do comportamento. E olha, não é só teoria de livro não, é, na verdade, um conjunto de ferramentas bem prático para a gente descobrir o porquê por trás do que a gente faz. E, mais importante ainda, o que a gente pode fazer a respeito. O nome mais técnico para isso é Análise do Comportamento Aplicada, ou ABA, como é conhecida. Pensa nela como uma ponte, sabe? A ciência que pega aquelas descobertas de laboratório e transforma em soluções práticas para problemas reais do nosso dia a dia. Ela se firmou mesmo como uma área de estudo séria lá por 1968, quando ganhou até um jornal científico próprio. Mas como isso funciona na prática? Bom, a principal ferramenta é a análise funcional. É quase como um trabalho de detetive do comportamento. O profissional vai investigar as pistas no ambiente para entender por que uma pessoa age de uma certa maneira. E com esse mapa em mãos, fica muito mais claro traçar um plano para a mudança. Agora, vamos ver isso em ação. Começando pela área da saúde, que é um campo onde aplicar esses princípios pode ter um impacto gigantesco na vida das pessoas. Vamos pegar um exemplo bem concreto, a dermatite atópica. Imagina só o desafio para uma criança. Ela tem que seguir uma lista enorme de nãos. Não pode ter vestido de estimação, o banho tem que ser rapidinho, tem que passar creme toda hora. É uma luta diária que causa um estresse enorme, tanto para a criança quanto para a família toda. E aqui vem a parte que eu acho genial. Em vez de só focar no que a criança não podia fazer, a solução foi muito criativa. Desenvolveram cartilhas educativas que transformaram a obrigação do cuidado numa jornada de aprendizado. Isso deu à criança poder e compreensão sobre a própria condição dela. Essa solução é um exemplo perfeito de uma coisa chamada princípio de Premack. A lógica é super simples, mas muito poderosa. Basicamente, você usa algo que a pessoa adora fazer para incentivar algo que ela precisa fazer. Por exemplo, deixar a criança desenhar, mas só depois de passar o hidratante. É uma sacada inteligente para transformar uma tarefa chata numa espécie de recompensa. Assim a gente constrói hábitos positivos sem tanto atrito. E isso funciona para muita coisa, não só para doenças de pele. Olha só o caso de parar de fumar. A terapia só com nicotina, tipo adesivo, ajuda, claro. Mas quando você adiciona um suporte comportamental junto, a taxa de sucesso praticamente dobra. Pula de 27% para 45%. Isso mostra que não adianta tratar só o corpo. Os nossos hábitos, a nossa mente, são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Agora, saindo um pouco da saúde, vamos para outra área. Vamos ver como esses mesmos princípios podem destravar o potencial humano no aprendizado e até nos esportes de alto rendimento. Pensa num movimento de ginástica super complexo como o salto Tsukarara. De primeira, parece impossível de fazer, né? Mas a abordagem comportamental faz o quê? Ela quebra esse movimento gigante em pedacinhos menores, mais fáceis de gerenciar. É como montar um Lego. Primeiro a corrida, depois o salto, aí o giro. Cada pequena vitória vai construindo a confiança e o caminho para o movimento completo. O impossível se torna possível. E na sala de aula, como funciona? Que tal aprender psicologia jogando uma versão de banco imobiliário? Foi exatamente isso que fizeram. Criaram um jogo chamado Capitale, onde os estudantes, em vez de comprar propriedades, aplicavam um conceito de comportamento. Uma forma simplesmente genial de aprender na prática. E o melhor é que não foi só diversão, foi eficiente pra caramba. Um estudo mostrou que os estudantes que aprenderam do jeito tradicional acertaram em média metade das questões. Já a galera que aprendeu jogando acertou 80%. Isso não é uma melhora pequena, é uma transformação que mostra o poder de aprender de um jeito mais ativo, mais engajado. Então, o que será que une todos esses exemplos que a gente viu, da saúde ao esporte e à educação? Todos eles mostram que a ciência do comportamento não é sobre controlar pessoas, muito pelo contrário, é sobre empoderamento. É sobre a gente se entender melhor para poder se ajudar a crescer. Tem uma frase de uma paciente em terapia que, para mim, resume tudo isso de forma perfeita. Ela disse: "Eu só me abro quando sinto o terreno seguro".
E essa é a base de tudo, né? Seja na terapia, na sala de aula ou no esporte, nenhuma mudança de verdade acontece sem um ambiente de segurança e de confiança. No fim das contas, a grande lição aqui é essa. Quando a gente entende o porquê por trás do que a gente faz, a gente ganha o poder de agir. A gente pode parar de lutar contra si e começar a construir ambientes que dão apoio, que ajudam, seja para ter mais saúde, para aprender melhor ou simplesmente para crescer como pessoa. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Que comportamento na nossa própria vida poderia ser transformado se a gente olhasse para ele com essas lentes, entendendo melhor o contexto? O que a ciência do comportamento mostra é que a mudança é sempre possível, e ela começa com a compreensão.